Então, por curto prazo, daqui ainda para esse RSI, ficar lateralizando, batendo um pouquinho aqui, até começar, e aí pode começar a dar uma divergência bearish, que é o que? O preço começa a subir e o RSI começa a fazer topos e fundos mais baixos, tá? Então pode ser que continue ainda subindo alguns dias, aí possivelmente essa semana vai ser bem interessante para o Bitcoin. Vamos dar uma olhadinha como que está o mercado aqui em 4 horas. Olha lá onde nós estamos batendo nesse exato momento. Nesse exato momento, conseguiu romper, né, aquela região, primeira região de resistência, que era a região dos 30.800 dólares, e foi testar onde? Foi testar a segunda região de resistência, tá? E o que nós temos nessa segunda região de resistência? Nós temos as médias de 200. A vermelha mais grossa é a média móvel de 200 e a pretinha fininha aqui, ó, é a EMA de 200. E também vai ser o que essa região aqui em cima? Essa região é o que? Topo de canal, tá? Então, no geral, o topo de canal exerce força contrária, ou seja, força vendedora, a gente tenta jogar para baixo. E iria coincidir aqui nessa região dos 32.500 a 33 mil dólares, coincide com o que também ali? Com projeçãozinha de FIBO, de contagem, né? Projeção de FIBO aqui dentro. Como assim, Diego? Aqui, ó. Vamos traçar um FIBinho aqui, ó. Olha lá o que bate ali naquela regiãozinha. Ondinha 1, 2. Pode ter feito ondinha 3, 4, 5. Pode ser isso. Mas pode ser o que também? Pode ter feito esse movimento aqui, ó. Onda 3. Vem agora para essa região de onda 4, onde a gente deve vir aqui num teste aqui nessa região dos 30.800 a 30.500 mais ou menos. Então essa região agora é região de suporte para o BTC. Além dessa região ser região de suporte para o BTC, o que nós temos? E tiraram aqui, gente, eu tinha dado uma olhadinha no book aqui de compra, essa região dos 30.500 a 31 mil dólares estava com quase 2 mil bitcoins aqui de ordem de compra. Removeram aqui, tá? Mas estava com ordem de compra, acabei de olhar agora de pouco, antes de começar a live. Estava com bastante ordem de compra nessa região dos 31 mil a 30.500, tá? Então vamos ficar de olho nesse possível movimentinho de ter completado aqui uma onda 3, e aí o Bitcoin vem para esse processo de correção ali na região dos 31 a 30.500 mais ou menos. E aí bate nessa regiãozinha e pimba, joga lá para cima de novo. E jogando lá para cima ele iria lá na região dos 33,5. Galera, essa região dos 33,5 que começa a complicar, tá? Porque aí ele pode fazer o quê? Pode vir com tudo para baixo? Pode vir com tudo para baixo. Pode vir com tudo lá para baixo, perder aqui esse canal que tá fazendo? Pode. Pode sim. No geral, canais são testados mais de 3 vezes, tá? Ou topo ou fundo. Nesse momento, a gente teve um teste de topo. Possivelmente vamos ter o segundo teste de topo e tivemos 2 testes de fundo, tá? Então pode ser que ele faça esse movimento também, ó. Vem aqui, bate, corrige para tentar romper isso daqui. E aí é que ele vai decidir. Ele vai romper essa região e vai vir com tudo para baixo ou vai romper de fato? E que região que nós temos aqui mega importante, que é essa daqui que eu coloquei para gente aqui, ó. O que nós temos aqui nessa região? Que é a região dos 35 mil dólares. Na minha visão, uma das regiões mais importantes para o Bitcoin, tá? O que nós temos ali? Nós temos exatamente na região dos 35 mil dólares, que é o segundo alvo da gente, tá? O que nós temos aqui nessa região dos 35 mil dólares? Nós temos a nossa querida LTB lá do ano passado, de abril de 2021, que marcou o topo dos 64 mil dólares. Depois ela exerceu força de resistência aqui nos 52, teve o rompimento, voltou para testá-la, serviu de suporte, serviu de resistência, suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, 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 perdeu ela. E quando perdeu essa LTA vermelha que a gente está vendo traçada aqui, essa linha de tendência de baixa traçada, o preço acelerou, tá? Por quê? Porque aqui em cima nós tínhamos um canalzinho aqui, que era uma bandeira de baixa. Como assim, Diego? Bandeira de baixa.
Aqui está o mastro da bandeira. Isso daqui é uma bandeira de baixa. Quando tem essa inclinação para cima, no movimento de queda, ele tende a romper para baixo. Rompeu. E agora pode estar formando o quê? Mais uma bandeira de baixa aqui. Só que menorzinha. Tá? Menorzinha. E aí, se a gente tem esse padrão, onde que vem buscar? Região dos 25 a 24, mais ou menos. Que é o nosso alvo que nós estamos acreditando. E aí pode acontecer o quê? Aquele movimento de Wyckoff, que eu já conversei com vocês, tá? Que é um Wyckoff de acumulação, onde o mercado ele faz um movimento assim, ó. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Começa a fazer um formato do quê? De fundos descendentes, e aí ele chega à sua exaustão, o volume de venda em cada fundo vai ficando mais baixo. O volume, quando chega aqui, vamos supor, próximo fundo, ele começa a ficar mais baixo. O volume de venda. E aí começa a ter volume de compra de reversão. E aí ele começa a fazer volume mais alto aqui na negociação. E aí dá a reversão do mercado, tá? Então essa região dos 35 é muito importante agora para o Bitcoin, porque vai ser difícil de romper. Além disso, o que nós temos aqui nessa região dos 35? Nós temos esse cara aqui, ó, no diário. O que é esse cara aqui, ó? Essa linha cinza é a EMA de 610. Ela meio que dita a tendência do mercado. Preço abaixo da EMA de 610. Aliás, preço perdendo a EMA de 610, reversão de tendência. Preço rompendo a EMA de 610 para cima, reversão de tendência também, tá? Ou seja, acima de 610, tendência de alta, abaixo de 610, tendência de baixa. Perfeito? Agradecer ao nosso querido Bo Williams. Aprendi isso com ele, tá? Mestre Bo Williams aí. E é isso, meus caros. Do Bitcoin, então, fica de olho o que agora? Possível retração na região dos 31 mil a 30.500 e definir como alvos 33 a 35 mil dólares, tá? Basicamente, isso. Sobre o BTC, só para finalizar. Movimento mega importante do nosso querido Bitcoin, tá? Ó o movimento importante. Deixa eu sumir com tudo aqui. Observe que o Bitcoin estava apanhando o quê? Apanhando da média de 21. Média de 21 é essa linha roxa grossa aqui, tá? Observe que o Bitcoin estava apanhando dessa média de 21 desde abril, ó. Batia nela, jogava o preço para baixo. Batia nela, jogava o preço para baixo. Batia, jogava o preço para baixo. Batia nela, jogava... Aí jogou com tudo o preço para baixo. E aí, o Bitcoin estava sem força para conseguir romper a EMA de 9, que é essa linha fina. E eu já ensinei para vocês a estratégia 9.1 de Larry Williams e a gente utiliza com perfeição aqui dentro da Cripto Investidor esse setup. E aí, o que nós tivemos? Nós tivemos um dos cruzamentos preferidos, que é o cruzamento da média 21 com o cruzamento da EMA de 9 com a média 21. E coincidiu de fazer o quê? Ativação do setup 91 aqui, ó, deixou marcação em 29.600, o próximo candle que rompesse a ativação do setup 91 em 29.600 era para entrar comprando com um stopinho aqui embaixo. E foi exatamente o que fez. Tanto é que a gente passou o sinal do BTC e está aberto, o Arthurzinho passou o sinal aí. E aí, nós temos o quê? O cruzamento da EMA de 9 com a média 21 e um puta de um rompimento. Olha o tamanho dessa vela aqui, desse candle. Foi muito bonito, tá? Então, com esse rompimento e aumento desse volume, olha o volume como que estava baixo no final de semana, mas é normal, final de semana tem queda de volume, até porque as empresas, né, os fundos institucionais estão fechados, que eles vão curtir o final de semana. E aí, o que nós tivemos? Segundona dando porrada para cima, aumento de volume e rompimento de média. O que isso nos diz? Volume real, tá? Para todo início de tendência, ela precisa do quê? De todo rompimento precisa ter volume de rompimento. E tivemos volume de rompimento. Então, agora, como que fica? Próximo alvo. Próximo alvo é região de 35 mil dólares. Ele vai dar uma lateralizada. Por quê? Porque os indicadores em tempos menores já estão esticados. Se a gente olhar aqui, olha aqui como que tá o H1. H1 bateu lá em cima, lá, às 3 da manhã, 82, veio aqui testar 65, já bateu lá 84, deve dar uma escorregadinha agora. Então é natural dar uma aliviada nos indicadores para o preço poder voltar a subir, tá? Então nada demais, não precisa se assustar aí não.
Outro fator importante aqui é o quê? Lembra que eu tinha falado do RSI no diário? Que ele rompeu a LTB. Após romper a LTB, ele fez o teste aqui dessa região, que era uma resistência, voltou, testou a LTB, tentou romper a resistência, não conseguiu. Aí bateu o quê? Criando uma LTA. Agora nós temos uma LTA, que é essa linha aqui. Agora foi criada a LTA. E ele já rompeu a segunda região de resistência do RSI, que era uma resistência importante, dos 48 do RSI. E agora, possivelmente, ele deve sim dar uma retraçãozinha, mas para vir buscar a próxima resistência lá na região de 60 do RSI. Ele fazendo isso, ele vai estar vindo testar o quê? A região dos 35, galera. Vai testar aquela LTB do topo lá do ano passado, tá? Que é essa linha vermelha no meio. Então tá um movimento muito bacana para o nosso querido Bitcoin. Tá? E no semanal, tá um movimento interessante também. O Bitcoin tá formando uma cunha de alta no semanal, tá? Correção, belezinha? Mas tá formando uma cunha de alta no semanal. Nós tivemos já 1, 2, 3, 4 toques. No geral, quando a gente tem teste de suporte do quarto toque, joga para cima, se ele consegue segurar. E é o que está acontecendo. E aí, nós temos uma LTBzinha curtinha aqui no semanal também. Então, nós temos o quê? Possivelmente vamos ter um teste dessa região de 43 de RSI essa semana, e talvez essa semana ou semana que vem mesmo, já testamos o quê? Essa LTB aqui do topo. É aí que mora o perigo, que é aí que pode acontecer em ACA, né? Então, grande chance do mercado fazer esse movimento aqui, ó, testar essa LTB. Se não conseguir romper, ele vem fazer um teste mais para baixo. Se ele fizer esse teste mais para baixo, a gente vai ter marcação de fundo. E o fundo vai ser na região lá dos 24, 22.800, por aí. Então, fica de olho nisso, que se ele fizer isso, meus caros, aí fica fácil de romper, porque já está perto do fundo mesmo. Tá? Então, tá muito interessante esse possível movimento que pode vir a ocorrer no semanal. Ficar de olho nisso daí. Tá? Então, possível movimentinho é esse aqui, ó.